A jornada do levita busca e tragédia. Esta é uma história de busca, de tragédia e de reflexão sobre a condição humana. No cerne da narrativa de Juízes 19, encontramos um levita da região montanhosa de Efraim. Ele é um homem comum, mas sua jornada se tornará extraordinária. Ele inicia uma jornada até Belém, na Judéia, com o propósito de trazer de volta sua concubina, que havia partido. A viagem é longa e cheia de desafios, mas ele está determinado. A história se passa em um período turbulento da história de Israel, marcado por instabilidade social e moral. As tensões são palpáveis e a incerteza permeia a vida cotidiana. O levita, cuja identidade permanece um mistério, personifica a fragilidade da ordem social da época. Ele caminha sozinho, refletindo sobre a sua missão e o estado de sua sociedade. A Bíblia descreve sua concubina como uma figura vulnerável, sem voz, um reflexo da posição social da mulher naquela sociedade. Ela é uma personagem trágica, cuja vida e destino são controlados por outros. Sua partida e a subsequente busca do levita lançam luz sobre as complexas relações familiares daquele tempo. A busca do levita não é apenas por sua concubina, mas também por um sentido de ordem e justiça em um mundo caótico. Boas-vindas em Belém, acolhida familiar. Ao chegar a Belém, o levita encontra abrigo na casa do pai de sua concubina. O velho, retratado como hospitaleiro e acolhedor, representa um contraste com a escuridão que se aproxima. A hospitalidade, um valor fundamental na cultura do antigo Oriente Médio, é enfatizada nesse trecho da história. Por 3 dias, o levita e sua comitiva desfrutam da hospitalidade da família em Belém. A atmosfera é de aparente paz e segurança, lembrando a calmaria antes da tempestade. No entanto, a narrativa prenuncia a tragédia iminente, criando uma tensão crescente na mente do leitor. Noite tenebrosa em Gibeá. Hospitalidade negada. Deixando Belém, o levita e sua concubina rumam para sua terra natal. Ao cair da noite, chegam a Gibeá, uma cidade pertencente à tribo de Benjamim. Cansados e famintos, buscam abrigo, mas são recebidos com indiferença e hostilidade. As portas da cidade se fecham para eles, simbolizando a decadência moral que se abateu sobre Gibeá. A recusa em oferecer hospitalidade, um ato considerado sagrado na cultura da época, revela a profunda crise moral que assola Gibeá. A cidade, outrora um lugar de acolhimento, se transforma em um palco para a barbárie, um prenúncio da tragédia que se aproxima. Abominação nas trevas. Um crime imperdoável. Em meio à escuridão e ao desespero, surge a figura de um ancião, um estrangeiro como eles. Ele oferece abrigo em sua humilde morada, demonstrando compaixão em meio à crueldade. No entanto, a segurança se mostra ilusória e a noite reserva um destino cruel para a concubina. Um grupo de homens da cidade, movidos pela depravação e pela violência, cerca a casa do ancião. Eles exigem que o levita seja entregue a eles para satisfazer suas paixões vis. O ancião, em um ato de extrema covardia, oferece sua própria filha e a concubina do levita. Grito de dor e vingança. A reação do levita. A noite se transforma em um pesadelo quando a concubina é brutalmente violentada pelos homens de Gibeá. Deixada semi-morta na porta da casa, ela se torna um símbolo da violência extrema e da desumanização. Sua voz silenciada ecoa a dor e o sofrimento de tantas vítimas de abuso ao longo da história. Ao amanhecer, o levita se depara com a cena horrorosa. O corpo da concubina, desfigurado pela violência, é um testemunho da barbárie da noite anterior. Dominado pela dor e pela fúria, ele decide tomar uma atitude drástica. Guerra fratricida. Tribos em conflito.
O levita, em um ato extremo de vingança, esquarteja o corpo da concubina e envia as partes para as 12 tribos de Israel. Este ato chocante serve como um chamado à ação, uma denúncia brutal da depravação que se abateu sobre Gibeá. A resposta das tribos é imediata e unânime: horror e indignação. A violência perpetrada contra a concubina é vista como um ataque a toda a nação de Israel. Uma guerra civil se inicia, colocando tribo contra tribo, irmão contra irmão, como na história de Abel e Caim. Lições amargas. Reflexões sobre o mal e a justiça. Este capítulo nos leva a uma jornada profunda e introspectiva sobre os conceitos de maldade e justiça, temas que têm sido debatidos ao longo dos séculos. A história de Juízes 19 é uma parábola atemporal sobre a natureza humana, explorando temas como a violência, a hospitalidade e a busca por justiça. Situada em um cenário antigo, a narrativa nos transporta para um tempo e lugar onde as leis eram diferentes, mas os dilemas morais permanecem surpreendentemente atuais. A tragédia que se abate sobre a concubina nos confronta com a realidade brutal do mal e suas consequências devastadoras. Sua história é um lembrete sombrio de como a violência pode se infiltrar nas vidas das pessoas comuns, transformando-as para sempre. A narrativa levanta questões perturbadoras sobre a natureza da justiça. O que realmente significa ser justo? Como podemos equilibrar a balança entre o certo e o errado em um mundo tão complexo? A vingança do levita, embora compreensível diante da dor e da raiva, desencadeia um ciclo de violência que leva à morte e à destruição. Sua reação, embora humana, nos faz questionar se a vingança pode realmente trazer paz ou apenas perpetuar o sofrimento. A história nos convida a refletir sobre os limites da justiça humana e a necessidade de misericórdia, como nos ensina a parábola do filho pródigo. Em última análise, somos chamados a considerar se a verdadeira justiça pode ser alcançada sem compaixão e perdão, e como essas virtudes podem transformar nossas vidas e sociedades. O silêncio ensurdecedor. A falta de ação coletiva. A tragédia de Juízes 19 não se limita ao ato bárbaro em si, mas se estende ao silêncio cúmplice da comunidade. A indiferença dos moradores de Gibeá, que fecham seus olhos para o sofrimento alheio, é tão condenável quanto a violência dos agressores. A história expõe a fragilidade da ordem social quando a compaixão e a solidariedade são substituídas pelo individualismo e pela indiferença. O silêncio da comunidade diante da injustiça perpétua a violência e permite que o mal prevaleça. Um espelho para os tempos modernos. A relevância da história. Embora enraizada em um contexto histórico distante, a história de Juízes 19 mantém uma relevância assustadora nos dias de hoje. A violência contra a mulher, a cultura do estupro e a impunidade dos agressores são problemas urgentes que exigem nossa atenção. Assim como a concubina de Juízes 19, muitas mulheres ainda são silenciadas, violentadas e privadas de seus direitos básicos. A história serve como um chamado à ação, um lembrete de que a luta por justiça social e igualdade de gênero é uma batalha constante. Conclusão. Um chamado à humanidade. A história de Juízes 19 é um conto brutal e comovente que nos desafia a confrontar a escuridão presente no coração humano. Este capítulo bíblico, muitas vezes esquecido, revela as profundezas da depravação humana e a necessidade urgente de transformação moral e espiritual. É um lembrete atemporal da importância da compaixão, da justiça e da responsabilidade individual e coletiva na construção de um mundo mais justo e humano. Através das ações de cada indivíduo, podemos criar uma sociedade onde a empatia e a solidariedade prevaleçam, superando as barreiras do ódio e da indiferença. Que a tragédia da concubina de Gibeá
nos inspire a combater a violência em todas as suas formas e a construir uma sociedade onde a dignidade de cada ser humano seja respeitada e protegida. Este evento trágico serve como um poderoso apelo para que nunca nos esqueçamos da importância de defender os vulneráveis e de lutar por um mundo onde a justiça seja uma realidade para todos. Que o clamor por justiça ecoe em nossos corações e nos impulsione a construir um futuro onde a paz e a compaixão prevaleçam. Que possamos ser agentes de mudança, promovendo a harmonia e a compreensão mútua e trabalhando incansavelmente para um mundo onde todos possam viver com dignidade e respeito.